apoio aí. Deus abençoe, Marcelão. Amém, irmãos? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 7, em diante, vai dizer assim: para a honra, glória e louvor do nome do Senhor nosso Deus. Vai dizer assim, amém? Vamos ler aqui em nome de Jesus. Aleluia. Deixa eu só colocar aqui também no status do meu WhatsApp. Vai clicar no link aí, Deus vai abençoar você, amém? Partilha aí em nome de Jesus, amém, irmãos? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus, diz assim: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Mas o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, aí é que sou forte, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Amém? Paulo então vai dizer isso, glória a Deus, à igreja de Corinto. Paulo então vai escrever essa carta à igreja de Corinto. Deixa eu só arrumar o volume aqui. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Paulo vai dizer isso na sua segunda carta à igreja de Corinto. E ele vai dizer o quê? Paulo vai dizer que ele foi dado um espinho na carne dele, para que ele não se gloriasse pela excelência das divinas revelações. Paulo vai dizer, olha, eu tinha um dom de revelação e eu me gloriei, mas para que eu não me gloriasse, foi me dado um espinho na carne, e acerca desse espinho na carne eu orei a Deus 3 vezes para que ele tirasse isso de mim. Mas o Senhor me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo fala que tinha um espinho na carne, Paulo fala que estava sofrendo, ele vai dizer que era um acusador, alguém que foi enviado para esbofetear. Ele vai dizer assim que ele ora 3 vezes acerca disso, mas a resposta de Deus para Paulo vai ser: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A palavra do Senhor diz assim, que quando Paulo recebe essa resposta de Deus, amém? Paulo sofrendo, Paulo com um espinho na carne, Paulo padecendo, Paulo vai dizer assim, ele vai dizer, de sorte agora que eu sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas minhas necessidades, nas perseguições e nas afrontas, para que o poder de Cristo habite em mim. Paulo fala então agora o que? Cristo fala para ele, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Paulo vai receber aquela palavra dizendo, então eu sinto poder nas minhas fraquezas. Eu me glorio nas minhas fraquezas, eu me glorio nas injúrias, eu me glorio nas perseguições, eu me glorio nas afrontas, para que o poder de Deus se aperfeiçoe em mim. Porque ele vai dizer assim, porque quando estou fraco, aí é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. O que nós vamos entender e aprender com Paulo é que, aleluia, esta palavra de Paulo, esta mensagem de Paulo, esta palavra que Paulo está dizendo na igreja de Corinto, era acerca do que nós aprendemos e nós vivemos, e nós sabemos o que? Que a graça, o que significa graça? Graça é favor imerecido. Graça, quando alguém nos dá de graça, alguém nos faz um favor que nós não merecemos, alguém nos faz um favor que nós não teríamos direito, alguém nos faz um favor que nós não somos capazes de receber aquilo, nós recebemos por pura gratidão e graça. E Paulo vai dizer o quê? Quando ele recebe essa palavra, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo estava tão somente dizendo assim, então agora eu sinto prazer nas minhas fraquezas. Agora eu sinto prazer nas injúrias, eu sinto prazer nas perseguições, porque
porque a graça que bastava se aperfeiçoava na fraqueza dele. Paulo nos explica com isso, com aquilo que o Senhor fala para Paulo, dizendo assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa, que a graça não é só uma graça perdoadora, que a graça que nós recebemos de Cristo, esse favor imerecido, não é só uma graça perdoadora, não é só uma graça salvadora, é uma graça, aleluia, que nos dá poder, é uma graça que nos capacita, é uma graça, aleluia. Primeiro, a palavra vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo 8, vai dizer assim, Paulo escreve à igreja de Éfeso: porque pela graça sois salvos, e isso é dom de Deus, não vem de vós, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então ele fala primeiro que pela graça nós somos salvos. Em Atos 15, Lucas também escreve, Atos capítulo 15, versículo 11, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como ele também. Então ele fala que da graça que era uma graça salvadora. Ele fala o que? Que Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, que Cristo nos deu, aleluia, uma graça perdoadora e uma graça salvadora. Mas aqui em Coríntios, capítulo 12, versículo 9, ele vai dizer assim: sinto prazer nas minhas fraquezas e nas angústias, porque quando estou fraco é que sou forte, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Que poder era esse que se aperfeiçoava na fraqueza de Paulo? Que poder é esse que se aperfeiçoa na sua e na minha fraqueza? Que poder é esse que nos capacita, que levanta a nossa cabeça, que nos encoraja, que nos enche de esperança? Que poder é esse? O Senhor, ele disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. E Paulo vai dizer: então eu recebo essa graça porque, aleluia, esse poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Que poder? Esse poder da graça. Nós temos uma visão muito limitada, uma visão muito rasa, uma visão muito superficial concernente àquilo que tange a graça de Cristo. Nós temos uma visão muito superficial, nós temos uma visão muito rasa daquilo que concerne acerca da graça de Cristo para mim e para a tua vida. A Eliana, a paz do Senhor, Eliana, a paz do Senhor, aleluia, todos os irmãos aí, Giovana, a paz do Senhor, Jorge, amém? Entenda isso. A visão de graça que nós temos é o quê? A graça que perdoa o meu pecado, a graça que me salva se eu merecer. Mas em Coríntios, capítulo 12, versículo do 9 e 10, Paulo vai dizer assim: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ele une graça com poder. Então o que nós precisamos aprender, segundo esse texto, irmãos, é que a graça, ela não é só uma graça perdoadora e uma graça salvadora, ela é uma graça capacitadora. Paulo vai dizer assim: de sorte que eu sinto prazer nas minhas fraquezas, de sorte que eu sinto prazer nas minhas angústias, de sorte que eu sinto prazer nas injúrias. Por quê? Porque quando estou fraco, aí é que sou forte, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Nós temos uma visão rasa concernente à graça, nós temos uma visão superficial concernente à graça. A graça não é só para perdoar pecado, a graça não é só, aleluia, para nos salvar, a graça é para te empoderar, a graça é para te capacitar, a graça é para te levantar, a graça é para mostrar para a tua vida, aleluia, que o Senhor tem coisas grandes e coisas boas para te dar. Nós estamos acostumados e nós vivemos numa cultura onde a graça me perdoou, a graça me salvou, mas biblicamente a gente aprende que a graça capacita, que a graça empodera, que a graça dá vitória, que a graça supre necessidade, que a graça, aleluia, ela muda a história, aleluia, das pessoas. Paz do Senhor, Giovana, Paz do Senhor, Rodrigo. A palavra vai dizer assim, irmão, só para você entender, concernente à graça capacitadora. Efésios capítulo 3, versículo 20, eu cito muito nas minhas mensagens Efésios 3, 20, que vai dizer assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder opera em nós. A palavra vai dizer o quê? Que Efésios capítulo 3, versículo 20, ora, ele é poderoso para fazer muito além, infinitamente mais, abundantemente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele opera em nós. Então essa graça, aleluia, que nós recebemos, ela é poderosa, aleluia, para nos fazer alcançar coisas maiores. 1 Coríntios 2,9 vai dizer assim:
Aquilo que o seu olho não viu, o seu ouvido não ouviu e não penetrou no seu coração, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E como que eu recebo, como que eu alcanço aquilo que eu não pedi, aquilo que eu não sonhei, aquilo que o meu olho não viu, aquilo que o meu ouvido não ouviu e aquilo que não penetrou no meu coração? Pela graça, aleluia, do Senhor Jesus Cristo, pela graça capacitadora, pela graça remidora, pela graça salvadora, pela graça de empoderamento que Ele nos dá. Ora, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder opera em nós. Ele coloca, Deus é poderoso e fiel para fazer além de tudo que você pede, que você pensa, segundo o poder dele opera em nós. Que poder é esse que opera em nós? A graça capacitadora. Que poder é esse que opera em nós? Essa graça de empoderamento, essa graça de suprimento, essa graça, aleluia, de glória e de vitória para a tua vida. Nós temos um pensamento muito limitado, como eu disse, a graça é para perdoar, a graça é para levantar, não, a graça é para te dar poder. A graça é para operar milagre na tua vida, a palavra vai dizer assim, Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder opera em nós, a ele a glória, quer dizer, de acordo com que a graça opera na tua vida, Deus te dá poder. De acordo com que a graça é manifestada na tua vida, Deus muda a tua história. Nós precisamos entender isso, irmãos. Aleluia, isso. Vai compartilhando. Aleluia, Deus abençoe a tua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer. Amém? Eu disse, Efésios 2:8 a graça para a salvação. Efésios 2:8 a graça para a salvação. Atos 15:11 a graça para a salvação. Mas 1 Coríntios 12, aleluia, 9, vai dizer que a graça é o poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A graça, ô irmão, é como Davi. A palavra vai dizer assim que Davi chega diante de Golias. E o que Davi tinha? Davi só tinha graça. Golias vai dizer assim para Davi, Davi, você está achando que eu sou cachorro para você pegar pau e pedra para brigar comigo? Só que a graça capacitadora estava sobre Davi. Davi vai dizer para ele assim, você vem a mim com lança, com espada e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus vivo ao qual tens afrontado. Essa graça que estava sobre Davi, essa graça capacitadora que estava sobre Davi, vai fazer com que Davi vencesse Golias, com uma funda e com uma pedra, sem ter espada, sem ter armadura, sem ter escudo, porque do Senhor é a guerra. Então eu estou dizendo acerca desse tipo de graça, não só uma graça perdoadora, uma graça salvadora, mas uma graça capacitadora. A palavra do Senhor vai dizer assim ainda, irmãos, eu não quero delongar muito, a palavra do Senhor vai dizer assim ainda, 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 5, 2 Coríntios 3:5, Paulo escreve assim, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como que de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Que graça que é essa? É uma graça capacitadora. 2 Coríntios 3:5, Paulo vai dizer assim, não que eu seja capaz de alguma coisa. 2 Coríntios 3:5, Paulo vai dizer, não que eu tenha capacidade, mas a minha capacidade. Miriam, a paz do Senhor, Miriam, meu tio está assistindo aí, Deus abençoe. Valdinéia, paz do Senhor, Deus abençoe. Não que eu seja capaz de mim mesmo, não que eu tenha essa capacidade de mim mesmo, mas como Paulo vai dizer, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, eu não sou capaz de nada, mas a minha capacidade vem do Senhor. E que capacidade é essa? É a graça capacitadora. A graça que te capacita, a graça que te dá vitória, a graça que abre os seus caminhos, a graça que ilumina, a graça que te mostra a saída. Vamos aqui falar da graça, a graça capacitadora, amém? A palavra vai dizer assim que Labão mudou o salário de Jacó 10 vezes. E ele chega num ponto que ele vai dizer assim, Jacó, o seu salário vai ser as ovelhas malhadas. A graça capacitadora faz com que Jacó agora coloca as ovelhas para dar à luz, em frente à vara de vimes riscada. E as ovelhas que eram brancas ou negras, vai dar, aleluia, os filhos malhados. Está entendendo isso? Graça capacitadora. Graça que capacita. Irmãos, aleluia, Marinalva, paz do Senhor.
Adson, paz do Senhor. Célia, paz do Senhor. Regina Célia, né? Nome da minha mãe, paz do Senhor. Irmãos, essa graça capacitadora, não como a graça, recapitulando aí para quem está chegando agora, eu estou pregando sobre graça capacitadora. Paulo vai dizer assim que ele ora a Deus por um espinho na carne. E Deus fala para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí Paulo fala, sinto prazer na fraqueza, na injúria, na perseguição, na necessidade, porque quando estou fraco, aí é que sou forte. Então a graça, como segundo o que diz lá, Efésios 2:8 e Atos 12:15, a graça ela não é só perdoadora, não é só salvadora, a graça é capacitadora. Eu disse aqui, Efésios, aleluia, 2 Coríntios 3:5, não que somos capazes de alguma coisa, mas, aleluia, a nossa capacidade vem do Senhor. O que eu te falo de uma outra capacidade divina, irmãos? Aleluia, a capacidade, aleluia, que Deus, aleluia, vai dar, aleluia, para Josué. A palavra vai dizer assim que Josué estava de frente da muralha de Jericó e Josué pensando, será que eu faço uma catapulta para passar por cima? Será que eu cavo um túnel para passar por baixo? Será que eu armo um cavalo de Troia para entrar dentro de Jericó? Mas aí vai aparecer o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor vai dizer assim para Josué, marcha 7 dias em volta da muralha, porque no 7º dia a muralha vai cair. Você está entendendo isso? É uma graça capacitadora, é uma graça, aleluia, abençoadora. Não é, aleluia, segundo, não, porque eu sei, porque eu pensei, não. Segundo aos Coríntios 3:5, Paulo vai dizer, a gente não é capaz de nada, a gente não tem capacidade de nada, mas a nossa capacidade vem do Senhor. Que capacidade é essa? Aleluia, capacidade da graça capacitadora. Está entendendo isso? Nós não temos poder, nós não temos sabedoria, mas nós recebemos de Deus. A Bíblia vai dizer assim aleluia, a Bíblia vai dizer assim que João Batista disse para Jesus, olha, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Está entendendo isso? Nós precisamos entender que nós recebemos de graça, da graça do Senhor, não só uma graça perdoadora, mas uma graça salvadora, uma graça capacitadora, uma graça de empoderamento. A palavra vai dizer assim, irmão, só para a gente entender. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, Paulo escreve, hoje eu estou paulino, né? 1 Coríntios 2,16, Paulo escreve assim, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Paulo diz, quem conheceu a mente de Deus para ensinar alguma coisa para Deus? Mas nós temos a mente de Cristo. E que mente de Cristo é essa? É essa mente capacitadora. É essa mente como a do rei Josafá. O rei Josafá, ele vai tentar buscar o ouro de Ofir. O rei Josafá, ele vai tentar trazer o ouro de Ofir, pai do Senhor Juscelino, Tatiane. O rei Josafá, sendo crente, ele vai tentar buscar o ouro puro de Ofir. Mas a palavra do Senhor, Deus vai dizer assim, a palavra do Senhor vai dizer assim, que Salomão, Deus vai dar outra estratégia para Salomão. A palavra vai dizer assim que Salomão trazia por viagem cerca de 400 toneladas de ouro. Por quê? Porque ele envia homens, marinheiros, que eles mediam o tamanho das pedras, que Deus vai dar para Salomão, ensina Salomão, olha, coloca vela nos barcos. E então os navios que assaltavam, os piratas que remavam, não conseguiam. Mas, aleluia, Salomão consegue ir e voltar para trazer o ouro puro de Ofir, porque graça capacitadora. Está entendendo isso? Graça capacitadora, graça que nos capacita, graça que abre a nossa visão, graça que nos dá poder. Amém, Pai do Senhor, Patrícia, Deus abençoe, saudade de você. Irmãos, a palavra do Senhor, eu estou aqui ministrando sobre graça capacitadora. Paulo diz assim, o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, porque a tua graça, aleluia, me basta. Olha o que a palavra ainda vai dizer, a palavra vai dizer assim, aleluia, ainda em 2 Coríntios 9:8, Paulo vai dizer assim, porque Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo toda suficiência. Paulo vai dizer, Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo toda a suficiência. Que graça que é essa? É uma graça supridora. É uma graça que nós não merecemos, mas é uma graça que supre a nossa necessidade.
Vou te dar exemplo, Elias, aleluia, no ribeiro de Querite, Deus mandava o corvo trazer pão e carne para ele. A Bíblia vai dizer assim, em 2 Reis, capítulo de número 7, havia fome em Samaria. 2 Reis, capítulo 6, as mulheres cozinhavam seus filhos. As mulheres cozinhavam seus filhos e as mulheres estavam comendo, praticando canibalismo. E Deus vai usar a boca do profeta Eliseu para dizer: amanhã a estas horas haverá um alqueiro de flor de farinha por 1 ciclo e 2 de cevada por 1 ciclo à porta de Samaria. Que graça que é essa? É uma graça supridora. O povo de Israel no deserto com fome, e no outro dia houve maná, e houve maná, segundo diz Êxodo 16:35, houve maná 40 anos, todo dia não faltou, graça supridora. Amém? Segundo aos Coríntios 2:9, Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundância para toda boa obra. A graça, ela não só perdoa pecados, a graça, ela não só salva o pecador, a graça, ela te capacita, a graça, ela supre a sua necessidade, a graça, ela te coloca de pé, a graça te faz vencer. Como eu disse aqui, Josué derrubou a muralha porque ele marchou 7 dias em volta. O que ele fez? Ele não fez nada. Deus que derrubou a muralha. Que graça que é essa? É uma graça salvadora. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Deus abençoe, Pai do Senhor, Eliana. Graças à nossa vida aceitando Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Eliana. Nós também amamos vocês em nome de Jesus. Irmãos, precisamos aprender com isso. Graça não é só para perdoar pecado, graça não é só para salvar pecador. A graça do Senhor, o favor imerecido, é para, aleluia, suprir a sua necessidade, é para te dar poder, é para te dar vitória, é para derrubar a muralha, é para te colocar de pé. Vamos aqui a alguns exemplos de graça, porque eu gosto de começar a aplicar. Eu te dou um subsídio bíblico para agora começar a encher a tua alma. Primeiro a gente tem que ser com sabedoria e depois com o poder de Deus. Olha para mim, que exemplo de graça, de empoderamento é esse? Aleluia. A palavra vai dizer, irmãos, isso, vai compartilhando, já já a gente vai tirar a palavra revelada. Amém? Tendo uma coisa, que graça que é essa? É uma graça, irmão, onde a palavra vai dizer assim que Pedro e João estavam indo para o templo orar, em Atos capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, e a hora terceira do dia, e a hora nona do dia, 3 horas da tarde, eles estavam indo à igreja orar, e na porta do templo tinha um homem, aleluia, pedindo uma esmola. Na porta do templo chamado Formosa tinha um homem pedindo esmola. E a palavra vai dizer assim que Pedro, vamos lembrar de Pedro, aquele que negou Jesus 3 vezes, Pedro, aquele que andava armado e tirou uma peixeira para cortar a orelha de Malco. Lembra disso? Que homem que era esse? Era Pedro que andava armado, era Pedro que negou Jesus, era Pedro, aleluia, o impetuoso, o sanguíneo Pedro. Essa graça, aleluia, é salvadora, essa graça perdoadora, essa graça de empoderamento vai sobre a vida de Pedro. Quando Pedro chega na porta do templo chamado Formosa, Mateus, a paz do Senhor, Juscelina, a paz do Senhor, quando essa graça chega quando Pedro chega na porta do templo chamado Formosa, a palavra vai dizer assim que ele vê lá um homem, aleluia, pedindo esmola. E esse homem, uma esmola, por favor, uma esmola, por favor. Olha o que Pedro vai dizer: eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda, e o coxo levantou. Está entendendo graça de empoderamento? Está entendendo graça, aleluia, que dá vitória? Está entendendo graça de empoderamento? Está entendendo isso aí ou não? Está entendendo essa graça? Graça de empoderamento, graça de vitória. Pedro vai dizer assim: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. O que ele tinha? Ele tinha essa graça de empoderamento. E essa graça vai fazer assim com que Pedro dissesse àquele homem: em nome de Jesus, levanta e anda. E o coxo levantou. É sobre essa graça, irmão, que eu estou ministrando. Não é só sobre uma graça que foi dada para perdoar os nossos pecados. Não é só sobre uma graça que foi dada para salvar o pecador. Mas é uma graça, aleluia, que foi dada, irmão, para te dar poder, para te dar vitória, para te colocar de pé, para fazer, aleluia, o milagre na tua vida. É isso, aleluia, o que eu quero que você entenda hoje.
Essa graça é uma graça que dá poder. Essa graça é uma graça, aleluia, que te dá vitória. Essa graça é uma graça, aleluia. Não, você está entendendo? Pedro vai dizer, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Olha, a graça, aleluia, de empoderamento sobre Pedro. Jesus vai dizer assim, Jesus Cristo vai dizer assim, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, e se comer alguma coisa mortífera, nada lhes fará dano algum. Sabe o que é isso? Graça de poder. Sabe o que é isso? Graça de empoderamento. A gente tem uma visão muito rasa da graça de Jesus. A gente tem uma visão muito superficial da graça. Ah, pela graça sois salvos. Ah, pela graça meus pecados foram perdoados, eu fui livre do inferno. Mas essa graça, irmão, ela supre a sua necessidade, como supriu a de Elias. Essa graça, ela te dá livramento, como deu, aleluia, para o rei Josafá. Essa graça muda a sua história. Ô irmão, a palavra do Senhor vai dizer que Deus manda o profeta Isaías na casa do rei Ezequias. Você lembra do profeta do rei Ezequias? Vai lembrar agora, a palavra vai dizer assim, que Deus manda o profeta Isaías na casa do rei Ezequias. E que o rei Ezequias recebe o profeta Isaías, e qual foi a profecia do rei e qual foi, aleluia, a profecia, qual foi, aleluia, a profecia, qual foi a profecia que Isaías profetizou, aleluia, para Ezequias? Arruma a tua casa, porque morrerás e não viverás. Arruma a tua casa, porque morrerás e não viverás. Entenda, aleluia, isso que eu estou, aleluia, falando para você. Que graça, que palavra foi essa? A palavra do rei Ezequias, a palavra do profeta Isaías para o rei Ezequias. Arruma a tua casa, porque morrerás e não viverás. O que o rei Ezequias vai fazer, irmão? Deixa eu só achar aqui. O que o rei Ezequias vai fazer? Ele recebe essa palavra. Ele recebe essa palavra do profeta Isaías, dizendo assim, olha, arruma a tua casa, porque morrerás e não viverás. A palavra vai dizer assim, quando ele recebe esta palavra, ele vira o rosto para a parede e chora. A palavra que Deus manda para ele viu? Arruma a sua casa, cara. Arruma a sua casa, porque você vai morrer e não vai viver. Arruma a sua casa, porque você vai morrer e não vai viver. Ele vai orar, vai virar o rosto para a parede, vai orar dizendo assim, Deus, lembra-te de que andei diante de ti com inteireza de coração e fiz o que era reto aos seus olhos. E a palavra vai dizer assim que Deus viu o choro dele, ouviu a oração dele. E Deus manda o próprio profeta Isaías voltar lá e dizer, Deus ouviu tuas lágrimas. Deus, aleluia, viu a tua oração. E o Senhor manda te dizer, tu não morrerás, mas Ele acrescentará aos teus dias mais 15 anos. Eu quero que você receba essa palavra, aleluia, nessa noite, essa palavra profética. Nada vai te acontecer, mal algum te atingirá, e nem praga alguma chegará até a tua casa. Está entendendo isso? Salmo 91, mal algum te atingirá, e nem praga alguma chegará, aleluia, até a tua casa, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que te protejam, para que te guardem, para que te livrem de todo o mal. A palavra primeiro vai o que? Arruma a tua casa, porque você vai morrer. Eu quero profetizar essa noite sobre a tua vida, que recebeu uma palavra negativa nessa semana. Eu quero profetizar essa noite sobre a sua vida que recebeu uma palavra de maldição. Eu quero profetizar sobre a tua vida que recebeu uma palavra negativa, uma palavra de alguém. Aleluia, Deus está dizendo, não vai acontecer. Aleluia, porque Deus está mudando a tua história. Não vai acontecer porque Deus está entrando com a providência. Não vai acontecer porque Deus está fazendo milagre. Não vai acontecer porque, aleluia, Deus está, aleluia, abençoando. Entenda uma coisa. Ezequias podia fazer o quê? A palavra foi dada, arruma a tua casa porque você vai morrer e você não vai viver. Pronto, chora, mata logo, Deus, não me deixa sofrer. Mas ele vai orar diferente, Deus. Lembra-te de que andei diante de ti com inteireza de coração. Lembra-te que andei diante de ti com integridade. Lembra-te de que te servi. E a palavra do Senhor vai dizer assim, aleluia, que Deus mandou o profeta voltar lá e dizer, você não vai morrer, mas a tua história vai ser mudada. Hoje Deus está dizendo para a tua vida, meu querido e minha querida, no nome de Jesus Cristo. Deus está te dando essa graça para você clamar, e essa graça que vai mudar a tua história. O rei Ezequias não merecia, porque se ele merecesse, Deus não ia mandar o profeta entrar lá e dizer assim, você vai morrer, arruma tua casa, faz seu testamento, empodera seus filhos, não.
Mas Deus dá uma chance de dizer para ele assim: olha, arruma a tua casa porque você vai morrer e não vai viver. Ele ora e a história é mudada. Ei, essa graça é uma graça capacitadora que te dá graça para orar e para mudar a história. Essa graça é uma graça capacitadora que você não merece, mas se você orar, Deus é poderoso para mudar a tua história. Deus é poderoso para fazer o milagre na tua vida. Você precisa entender e você precisa aprender isso. Está entendendo isso? Você precisa entender e você precisa, meu irmão, aprender isso. Olha só que a palavra do Senhor Deus vai dizer ainda. Entenda isso. Que essa mesma graça, vamos falar aqui de Moisés. Vamos falar aqui de Moisés. Você lembra de Moisés? Moisés vai nascer e a ordem de Faraó era para que se matasse todos os meninos hebreus. Houve ali uma verdadeira matança. E a palavra vai dizer assim que... a palavra do Senhor vai dizer assim que Moisés é jogado no rio dentro de um cesto. A filha de Faraó pega ele, paga salário para a mãe dele olhar, amamentar. E a palavra vai dizer assim que agora Moisés cresce com seus 40 anos de idade. A palavra vai dizer assim que Moisés sai para visitar os seus irmãos e Moisés vai ver um soldado egípcio maltratando seu irmão hebreu. O que Moisés faz? A palavra vai dizer assim que Moisés pega o soldado egípcio, enforca ele com as próprias mãos e esconde o corpo na areia. Vamos falar aqui de Moisés. Moisés tinha um homicídio nas costas. Moisés vai pagar por ocultação de cadáver. Ele mata o soldado e Moisés, aleluia, oculta o cadáver. Você está entendendo isso? Moisés mata, tinha um homicídio e oculta o cadáver. Pastor, eu não estou entendendo. Eu estou te dizendo sobre a graça capacitadora. Aí a graça vem sobre Moisés lá no Monte Horebe, Êxodo 3. Moisés andava pelo monte, apacentava as ovelhas de seu sogro Jétro, quando de repente ele viu ali uma sarça que queimava e não se consumia. Ele chegou perto e ouviu uma voz da sarça: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa é terra santa. Então Moisés tira a sandália, Moisés se prostra e a graça vai vir sobre Moisés. A graça capacitadora, porque Moisés vai dizer para Deus: Deus, eu sou pesado de boca e pesado de língua, e eu continuo do mesmo jeito, mesmo antes e depois que o Senhor me falou. Quer dizer, o Senhor falou comigo, mas eu continuo do mesmo jeito. Aí a palavra vai dizer assim que essa graça capacitadora, ela entra lá na vida, aleluia, de Moisés. E Deus fala para Moisés, Êxodo capítulo de número 7. Êxodo capítulo de número 7, versículo 1. Deus fala assim para Moisés: eis que te ponho por Deus sobre Faraó. Está entendendo isso? Moisés pecador, Moisés tinha um homicídio, Moisés respondia, talvez se fosse nos dias de hoje, por ocultação de cadáver. Mas a graça vai lá e a graça capacitadora, a graça de empoderamento. Deus vai dizer para Moisés, Êxodo capítulo 7, você pode olhar na sua Bíblia: te coloco por Deus sobre, acima de Faraó. Está entendendo isso? A graça de empoderamento, a graça capacitadora coloca Moisés por Deus sobre Faraó. É lógico que se você ler lá vai estar um Deus com letra minúscula, que não é Deus, divindade, mas um Deus acima. E a palavra vai dizer assim que Moisés tocava no pó, vinha praga de enxame. Moisés tocava no ar, vinha praga de piolho, vinha enxame de gafanhoto. Moisés tocava no mar, o mar se tornava em sangue. Moisés fez o cajado virar cobra, os feiticeiros de Faraó fez. A cobra do cajado de Moisés engoliu a cobra do cajado dos feiticeiros de Faraó. A palavra vai dizer assim, irmão, só para você entender, A palavra vai dizer assim que, aleluia, essa graça capacitadora de Deus vai sobre Moisés. Moisés faz os milagres no Egito. Deus manda as 10 pragas, aleluia, no Egito através de Moisés. Deus usa o cajado de Moisés para abrir o mar. Deus usa, aleluia, Moisés para fazer descer pão do céu. Deus usa Moisés para tirar água da rocha. Deus usa Moisés, aleluia, para interceder. Êxodo 17, Moisés estava com a mão erguida, aí o povo ganhava. Moisés abaixava a mão, o povo perdia. Moisés orava, o povo ganhava. Moisés abaixava, o povo perdia. Aí Arão e Hur seguram as mãos de Moisés e Deus vai lá e abençoa. Sabe o que é isso? Graça capacitadora. Você não tem, você não merece, mas a glória do Senhor te capacita e te dá poder para vencer. Eu quero que você tome posse a partir de hoje dessa graça. Talvez você estava achando aí que essa graça era só para perdoar seu pecado.
A paz do Senhor, Araci, a paz do Senhor, Edna. Talvez você estava achando que essa graça era só para perdoar o teu pecado, que essa graça era só para te salvar. Mas eu li aqui, eu apresentei para você, essa graça é capacitadora, essa graça de empoderamento, essa graça de capacitação, essa graça é a graça que supre necessidades. Está entendendo isso? Essa graça é a graça que supre necessidade, essa graça é a graça de empoderamento, essa graça é a graça que muda a tua história. Eu quero profetizar essa noite, irmão, sobre a tua vida, que Deus está destravando. Deus está destravando coisas que estavam travadas. Deus está desmistificando coisas que estavam ocultas e escondidas. Deus está liberando vitória e autoridade para a tua vida. Deus está liberando, aleluia, vitória. Deus está liberando uma bênção. Deus está liberando uma capacidade nova. Vamos aqui, vamos falar dessa graça. Ô irmão, Deus colocou Ezequiel num vale de ossos secos. E o profeta Ezequiel, ele vai profetizar para quem? Ezequiel vai dizer: ossos, ossos, ossos. Ouvi a palavra do Senhor. E ele já muda assim, dizendo assim: e enquanto eu profetizava, um reboliço aconteceu. Cada osso se juntou no seu osso. E pôs-se em pé um grande exército. Cresceu nervo, cresceu pele, cresceu, aleluia, cabelo. E se puseram em pé um exército grande em extremo. Que é isso? É a graça de poder. A gente precisa aprender que essa graça de poder, entenda uma coisa. Eu disse no princípio e vou repetir. Jesus Cristo nos deu poder, ele vai dizer assim: em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos, e se comer alguma coisa mortífera, nada lhes causará dano algum. Ô pastor, o que é isso? É essa graça, que ele já te deu poder sobre principados, potestades do mal. É essa graça que ele já te deu poder para curar os enfermos. É essa graça que ele já te deu poder para mudar a história. Ah, irmão, se você soubesse disso, a sua oração mudaria. Se você soubesse disso, a tua oração mudaria. Por quê? Porque a gente vai orar: Deus abre porta. Não é assim? Aí Jesus vai dizer: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: sai daqui, planta-te no mar, e ele acontecerá. Está entendendo o que é graça? Você não vai ver Jesus pedindo para Deus fazer alguma coisa. A única coisa que Jesus vai pedir para Deus é: Pai, passa de mim esse cálice. Quando Jesus ele está na porta do sepulcro de Lázaro, ele vai dizer assim: Pai, graças te dou porque sempre me ouve. Eu te oro para que saibam, aleluia, que o Senhor me enviou. E tendo dito isso, gritou com alta voz: Lázaro, sai para fora. E o morto ressuscitou. Ele não vai dizer: Pai, ressuscita Lázaro. Eu disse Pedro, graça capacitadora de Pedro. Pedro vai dizer assim para o paralítico na porta do templo chamado Formosa. Ele vai dizer assim: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Está entendendo? Ele não vai dizer: Pai, levanta ele. Ele não vai dizer, Ezequiel não vai dizer: ó Deus, ressuscita os ossos. Ele vai dizer: isso é Deus te dando capacidade para repreender esse mal. É Deus te dando capacidade para repreender essa enfermidade. É Deus te dando capacidade para dizer para essa porta: se abra. Como eu disse, Ezequiel vai Eliseu, profeta Eliseu, 2 Reis, capítulo 7, ele vai dizer: amanhã, a estas horas, haverá um alqueire de flor de farinha por um ciclo à porta de Samaria, e 2 de cevada por um ciclo. Ele vai dizer: Deus manda pão, Deus multiplica. Ele vai dizer assim: amanhã haverá. O profeta Elias vai dizer: segundo a minha palavra não chove. Você está entendendo isso? Graça capacitadora. Está entendendo o que eu li? 2 Coríntios 2,9. Me glorio nas minhas fraquezas, porque quando estou fraco é aí que sou forte. Porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Que poder é esse? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você entendeu isso? Eles não vão orar a Deus, levanta o defunto. Eles não vão orar a Deus, levanta. Eles vão dizer: em nome de Jesus, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Deus já te deu o poder, Deus já te deu a autoridade. Tem coisa que você está pedindo para Deus fazer, e Deus está dizendo para você apontar a tua mão, profetizar. Deus está dizendo para você apontar seu dedo e determinar. Deus está dizendo assim: tudo que ligares na terra será ligado no céu. Você já leu Mateus 18? Vamos ler Mateus 18? Está com a Bíblia aí, lindão? Eu sei que você gosta de Bíblia. Olha só, Mateus 18, 19. Ele vai dizer assim:
Só para você entender aí. Olha aí, para você ver que bênção. Ele vai dizer assim: Pedro, te dou a chave dos céus e a chave da terra. Mateus 18, 18. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Mateus 18, 19. Grava aí, ô Valderice. Grava aí, ô Juscelino. Grava aí, Deise. Tá entendendo? Mateus 18, 18. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. Graça capacitadora de empoderamento. Mateus 18, 19. Tudo o que dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer assunto que seja, será concordado por meu Pai que está no céu. Vou repetir, amém? Mateus 18, 19. Tudo que dois de vós concordar na terra acerca de qualquer assunto que seja, será concordado por meu Pai no céu. Tá entendendo? Graça capacitadora? Tá entendendo? Graça de empoderamento? Tudo que ligar será ligado, tudo que desligar será desligado. Tudo que dois concordar acerca de qualquer assunto será concordado por Deus que está no céu. É essa graça que Ele te dá. Ô irmão, diz o Senhor, Deus está destravando o céu, Deus está abrindo o céu sobre a tua vida essa noite. Deus está abrindo o céu sobre a tua casa, sobre a tua família. Deus está te dando poder para repreender esse mal, essa enfermidade. Deus está te dando autoridade para você dizer para essa porta, para ela se abrir. Deus está te dando autoridade para você dizer para essa doença, para esse mal ir embora. Deus está te dando autoridade para que a tua vida mude. Deus está te dando autoridade. Você está entendendo? Não tem ouro, não tem o prato, que tem eu te dou. Paulo vai dizer, sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, nas frustrações, porque quando estou fraco, aí é que sou forte, o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Olha a palavra do Senhor que vai dizer, irmãos. Olha a palavra do Senhor que vai dizer. Aleluia, glória ao nome santo do Senhor, para a gente encerrar essa palavra, que eu já estou aqui há alguns instantes, aí é 48 minutos pregando. Glória a Deus, glória a Deus. Olha o que essa graça vai, olha o que a palavra do Senhor vai dizer. Ô Val, obrigado de você estar marcando o pessoal aí. Deus abençoe Dona Isabel por compartilhar o vídeo em nome de Jesus. Olha só. Vamos aqui encerrar, vamos encerrar. A gente vai começar a tirar a palavra revelada para a tua vida em nome de Jesus. Vamos encerrar. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Amém, Ana Cláudia, Pai do Senhor. Marcos capítulo 6. Só para você entender o que Deus está dizendo para a tua vida. Recebe essa graça, amém? Graça de empoderamento, graça de autoridade. É favor imerecido. Irmão, olha o ladrão da cruz. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que ele... Está entendendo? Ainda